Bem, a partir desse momento, estamos gravando. Hoje a gente tem o prazer, a honra de receber Marcelo Jacu. Desde que eu conheço Marcelo, há algum tempo, pouco tempo, assim, há uns 30, 40 anos, sei lá quanto tempo eu conheço Marcelo, que ele está sempre envolvido com a questão de população de rua e, o mais interessante, com uma visão vanguardista. Marcelo tem sempre alguma... Tem gente que, quando escreve, bota um ponto final nas frases, né? O Marcelo não, o Marcelo bota vírgula, porque ele sempre tem alguma coisa a acrescentar, sempre tem uma reflexão diferente para fazer, traz sempre alguma coisa que faz a gente pensar e a gente ficar realmente meditando sobre aquilo. Uma coisa que eu aconselho a todos vocês é comprar o livro dele, Flores Amarelas, porque eu não sei se ele já providenciou a nova edição, mas é um livro super interessante sobre e com população de rua, né? E aí hoje ele vai nos falar sobre uma história que ele montou há bastante tempo atrás, que eu não sei, ele vai contar com detalhe, que foi, ele montou uma residência coletiva lá no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, para a população de rua, e lá ficou também, não sei há quanto tempo, mas tempo suficiente para acumular uma grande experiência sobre isso. Nesse momento que todos falam sobre o Housing First, ou Casa Primeiro, ou seja lá o nome que se queira dar, como se fosse algo corriqueiro, algo simples, igual ir ali na esquina tomar um copo d'água, né? A gente tem uma experiência vivida de Marcelo, né? O que significa isso? Como significa isso? Como é que organiza isso? Algo que ele não pensou. Quer dizer, ele pensou muito, mas, além de pensar, ele fez. E aí Marcelo vai poder hoje passar, dividir essas informações com a gente, que eu espero, sinceramente, que o tempo seja curto, e aí a gente marca o retorno dele para outra vez, e para outra vez, e para outra vez, e para outra vez, aqui com a gente, né? E aí ele fica junto com a gente, enriquecendo esse espaço. Marcelo sempre tem alguma coisa interessante para falar, para fazer a gente pensar. Mete bronca, Marcelo, é contigo mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui. Assim, bom, é um bate-papo. Eu sei que tem muita gente boa aqui também, então a gente pode ficar à vontade também para desde o início trocar ideia, interromper, sem problema nenhum. Vou me apresentar um pouquinho. Assim, eu sou assistente social, eu trabalho na Prefeitura do Rio e tenho trabalhado com população de rua já desde o ano 2000, né? Tenho 24 anos. Eu comecei nesse trabalho com população de rua na Igreja Batista. Eu lembro bem que eu é uma igreja central em Campo Grande, bem no centro de Campo Grande, uma igreja grande, tudo do lado da rodoviária, bem próximo da rodoviária. Então, para chegar na igreja, a gente passava ali do lado da rodoviária, e era um grupo onde se reunia muitas pessoas em situação de rua. Um grupo ali de 30, às vezes 50 pessoas, esperava comida ali sempre no mesmo lugar. E eu passava por ali e quando eu estava no culto, aquilo me incomodava um pouco, porque vocês devem conhecer aquela história do bom samaritano, e que aí fala do doutor da lei lá, que passava ao largo do cara que estava caído na estrada e tal, e eu me via um pouco como essa pessoa, que passava ao largo de quem estava ali na rua, e aquilo de certa forma me incomodava. Eu comecei a conversar com algumas pessoas da igreja, e a gente juntou um grupo para tentar fazer alguma coisa.
E eu estava terminando faculdade de serviço social. A primeira coisa que a gente fez naquele momento foi uma pesquisa. Eu queria entender um pouco quem era aquele grupo, o que a gente podia fazer, o que eles precisavam, e tal, ouvi-los um pouco. Então, a gente se reuniu. Eu tinha trabalhado como recenseador do IBGE, né, naquele censo, então eu tinha o formulário do censo, e aí eu aproveitei aquelas perguntas, fiz um questionário baseado nas minhas perguntas ali do censo, daquilo que tinha de importante para a gente, e aí procurei, fizemos o questionário, treinamos as pessoas, testamos o questionário e tal, e fomos para a rua. Ficamos 6 semanas indo para a rua para entrevistar quase todo mundo de Campo Grande naquela época. Era um questionário longo, a gente ficava quase 1 hora. Então foi um material bastante rico, assim, que deu bastante informação para a gente. Então, a gente perguntava sobre onde que eles dormiam, onde eles comiam, o que eles faziam e tal. Botei esse fundo falso aqui para chamar a atenção do livro, da Flor Amarela, depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Ele tá manchando aqui, não tá legal, não. Daqui a pouco eu vou tirar isso. E aí, bom, a gente... eu comecei vai ficar melhor assim. E aí a gente fez a pergunta, queríamos saber, né, as perguntas assim, onde que eles dormiam, o que que eles comiam, como é que eles se viravam e tal, por que que eles foram para a rua, escolaridade, essas coisas todas. Aí até que eu tinha uma última pergunta que para mim foi muito chave no questionário, que era assim: o que te incomoda? Foi uma questão que a gente trouxe para as pessoas. Era a única pergunta aberta que a gente tinha. O que te incomoda? A ideia era saber, porque aquilo que incomoda a gente tira a gente do lugar. Então eu queria entender um pouquinho o que mexia com essas pessoas, porque eu via elas ali meio sentadas, sem sair do lugar, no mesmo lugar. Então eu queria entender um pouco o que tirava elas daquele lugar. E eu confesso que eu fiquei muito surpreendido com as respostas. Eu não tinha experiência nenhuma com esse trabalho e eu esperava que as pessoas fossem dizer que o que incomodava era fome, sede, frio, essas coisas. E a dificuldade de estar ali na rua. E, na verdade, as pessoas diziam assim: o que me incomoda é quando vem aquela senhora está vindo para cá e aperta a bolsa debaixo do braço e atravessa a rua. O que me incomoda é aquela pessoa que não me vê, que passa aqui e quase tropeça na gente. O que me incomoda é a minha família, que não vem aqui me ver. Então, esse sentimento de indiferença, né, me chamou a atenção e era o que mais incomodava as pessoas. Né? Então, Marcelo, sim. 2 minutinhos só, 2 minutinhos. Claro, claro. Pessoal, eu queria chamar a atenção que acaba de chegar uma pessoa no grupo que eu respeito muito. É uma pessoa, uma referência no trabalho. Eu também. Para mim também. Minha referência também. Pois é, uma referência para trabalho, população de rua. Quero dizer, Hilda, que te agradeço a tua presença aqui. Fico esperando o dia que você vai vir aqui para contar a sua história. Além de assistir, além de participar, para contar também a sua história. Agradeço a gentileza, viu? Uma boa noite a todos. Estou muito contente de poder assistir vocês. Um abraço, Hilda. Vai lá, Marcelo. Então, esse sentimento de indiferença, de discriminação, de preconceito, era aquilo que apareceu mais forte nessas pessoas. E aí a gente começou a pensar no que a gente precisava fazer. E aí a pesquisa deu outros dados assim, importantes para a gente. O que a maioria das pessoas que estavam na rua são homens, né? Pessoas com baixa escolaridade, em geral com ensino médio incompleto, pessoas em idade produtiva, né? A maioria conseguia comida, não dependiam da comida que a igreja servia, que as instituições religiosas serviam, né? A maioria dizia que conseguia algum bico, alguma coisa para conseguir comprar comida. E os motivos que levavam essas pessoas para a rua eram o desemprego, os conflitos familiares e o uso de álcool e drogas.
Essas foram as principais questões que apareceram. E aí, eu comecei a me dar conta que, assim, por que a maioria das pessoas que estão na rua são homens, né? E, na nossa sociedade, o homem é tido como provedor, né? A gente concorde ou não, a maioria das pessoas é ensinada assim, de que o homem tem que ser o provedor da casa. Então, quando ele não provê o sustento da casa, quando ele não trabalha, a chance dele sair de casa porque ele se sente incomodado ou porque as pessoas se incomodam com essa situação, pressionam nesse sentido, aumenta muito. Só que são homens que estão em idade de trabalhar, quer dizer, eles podem trabalhar, né? Tem, em regra, saúde para trabalhar, mas ao mesmo tempo tem uma escolaridade muito baixa, então com muito pouca perspectiva de conseguir trabalhos, né? Ou pelo menos trabalhos um pouco mais estáveis. Então, essa desesperança de conseguir alguma coisa, se estar fora do lugar, perder um pouco da sua identidade, né? É uma coisa muito presente na vida das pessoas. E aí a gente começou a entender que, assim, se a gente queria fazer alguma coisa com esse grupo, a gente precisava dar visibilidade para as pessoas e fortalecer vínculos, assim, porque esse isolamento, o fato de se sentir sozinho, era uma coisa muito forte. E a gente precisava criar estratégias para isso. A gente começou aí para conversar com as pessoas, para entender, né? Levava um violão para tocar. Eu não, porque eu não toco nada, mas o grupo lá da igreja tocava e sentava com eles e tudo. Então, a gente começou a se aproximar. Depois a gente começou a levar as pessoas para a igreja, para o sábado, para a gente fazer uma roda de conversa na igreja. Isso foi muito legal, as pessoas tomavam banho lá, a gente tinha roupa e tal, fazia um lanche. E foi uma experiência importante. Uma dessas vezes que a gente estava lá, eu tive uma lição muito grande, assim, que eu queria dividir com vocês, que marcou bastante. Era um sábado à tarde, um dia que a igreja está vazia, não costuma ter programação, e a gente estava lá na nossa roda. Tinha umas 16 pessoas lá. Daqui a pouco chegou um outro grupo da igreja, que foi para a cantina da igreja, a cozinha lá da igreja, que era ao lado de onde a gente estava, da sala que a gente estava, para adiantar, preparar o almoço que ia ser servido no domingo seguinte. Ia ser vendido no domingo um almoço para que eles para arrecadar fundos para algum outro programa da igreja lá. E aí eu comecei a sentir o cheiro da carne assada e eu vi que eu falei, caramba, isso vai dar ruim. O pessoal vai pedir para comer. Era um sábado à tarde, não tinha restaurante popular. O povo deve estar com fome, a gente só tinha um café e biscoito. O povo vai pedir para comer e eu não vou poder dar, porque assim, se eu der para um, vou ter que dar para todo mundo. E aí o lucro lá da programação vai embora, não é meu, não é outro grupo que está lá organizando, não tem nada com isso. Como é que eu vou fazer? Enfim, seguimos a nossa dinâmica, daqui a pouco vem um falar comigo. Marcelo, o que aquele pessoal está fazendo ali? E aí eu todo sem graça, explicando que não podia dar comida e tal, que era o almoço pro dia seguinte. Ao mesmo tempo estou ali na igreja, o cara com fome, tem comida, e eu sem saber como sair dessa, fiquei numa situação sem graça. Eu tô falando, eu tô vendo ele me olhar com a cara feia, assim, franzindo a testa. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Aí ele vai e fala para mim assim, Marcelo, eu não tô pedindo comida. Eu sou cozinheiro. Eu quero que quando fizer isso de novo, forem fazer comida, me chama, porque eu quero ajudar. E aquilo foi um aprendizado importante para mim, assim, de entender que todo mundo tem um protagonismo, todo mundo quer dar, né? E, e da igreja, desde criança que eu ouvi essa história de que dar é melhor do que receber, e eu lembro bem que quando eu era criança eu não entendia isso. Eu não tinha nada para dar, eu gostava de ganhar presente, e de repente a gente cresce, a gente entende hoje claramente que dar é melhor do que receber, mas isso vale também para quem está na rua. Então é muito importante que a gente abra espaço para que as pessoas possam apresentar seu potencial, oferecer aquilo que eles têm, né? Porque isso ajuda eles a se sentirem parte,
de um todo, né, de um grupo, né, e encontrarem um lugar. Se eles só recebem, eles deixam de ser sujeitos, né? Então é fundamental que cada pessoa se sinta protagonista da sua história, se sinta útil para o outro, se sinta valorizado, e ele precisa poder se colocar. Bom, a gente teve essa pesquisa, começou esse trabalho bem pequeno ainda na igreja e tal. E depois eu fui morar em outra cidade, eu fui morar em Caxias, eu não frequentava mais essa igreja, fiquei mais longe, comecei a frequentar uma outra igreja em Caxias, mas trabalhava em Campo Grande, pela prefeitura. Então eu continuava em contato com passei a trabalhar na prefeitura, né, em 2004, e eu continuava em contato com essas pessoas em situação de rua, mais ainda agora, porque era todo dia eu contato com eles, eu fui trabalhar na abordagem dessas pessoas. Mas não conhecia muita gente da igreja, mas não tinha essa relação tão próxima. Até que chegou um pastor novo lá na igreja, um pastor para lidar com a questão de ação social, era esse o tema dele lá, o trabalho dele. E aí eu fui conversar com ele. Eu já tinha alguma experiência lá na prefeitura, já tinha alguns anos isso, e aí na prefeitura eu via que, especialmente em Campo Grande, né, zona oeste do Rio, tudo assim, distante do centro. Na época o abrigo era só na Ilha do Governador, né, era na Praça da Bandeira, então as pessoas tinham que sair de Campo Grande para ir para a Praça da Bandeira para conseguir ser abrigadas, então muito distante, as pessoas não queriam. Então a gente trabalhava meio sem perspectiva nenhuma de ter abrigo. E aí fui conversar com esse pastor e falar do que eu entendia que era importante ter ali naquele lugar, né? E falei da possibilidade de um albergue, né? Que seria muito importante, porque a gente teria um lugar para as pessoas terem como dormir, tudo, terem um pouco mais de acolhimento, porque a gente não tinha isso para aquelas pessoas ali em Campo Grande. Ninguém ia para o abrigo, praticamente. E ele se animou com a ideia, né? Comprou a ideia, e depois de um tempo ele me chamou para conversar, e conversou lá com o pessoal da igreja e tudo, e conseguiu os recursos necessários pediu para escrever um projeto, né, do albergue. Marcelo, Sim. 2 minutinhos, só para localizar as pessoas que não são do Rio, tem muita gente que não é do Rio. Uhum. Dá mais ou menos qual é a distância de Campo Grande para o centro do Rio? De quanto tempo é de ônibus, ou de trem, ou de carro? 1 hora de carro, 2 de ônibus, agora com o BRT 3. Então, ok? Então, isso é para vocês terem uma ideia do que Marcelo está falando, de onde Marcelo está falando. É quase que outra cidade, né? Sim, sim, sim. Uhum. Então, vai lá, Marcelo. Sim. E aí a gente... Então, eu fui conversar com ele, pediu para escrever o projeto, eu fiz o projeto, a gente orçou alguma coisa lá e tal, e ele disse que dava para fazer. E se animou e disse que dava para fazer. E depois me chamou para trabalhar lá na igreja para tentar implantar esse albergue, né? E aí eu fui trabalhar mesmo, remunerado, tudo para a gente... Eu comecei atendendo o pessoal lá da igreja e começamos a fortalecer mais esse trabalho para a gente organizar. Bom, em 2013, a gente conseguiu inaugurar a Casa de Lázaro, que é o nome que a igreja escolheu. E aí, a gente queria dar essa ideia de casa, né? Funcionava só à noite, né? Então a gente abria 8 horas da noite e fechava às 7 da manhã, porque a gente tinha um profissional que chegava às 7h30 da noite e saía às 7h30 da manhã, 12 horas, né? Por muito trabalho. Aí a gente, como ele tinha que abrir, então a gente preferia que ele chegasse meia hora antes. Se atrasasse 10 minutos, você não ia ter um monte de gente na porta querendo entrar, porque ele que ia abrir a casa. E ele chega a entrar, dar uma olhada como é que estava a casa, estava tudo em ordem para poder liberar a entrada de todo mundo. Então era isso, de 8 às 7 era o horário que funcionava. E aí a gente entendia que esse horário, né, atendia a grande maioria das pessoas que estavam em situação de rua, porque a maioria das pessoas trabalhava, dava seu jeito, conseguia se virar, a maioria das pessoas tinha saúde para isso, então a gente não precisava de um albergue, de um abrigo 24 horas. Então, um albergue só à noite
atenderia a demanda da maioria das pessoas que estavam na rua, e para a gente na igreja era mais barato, e é uma igreja grande, então que teve condições de manter o espaço. E éramos uma equipe muito pequena, trabalhava eu, 2 educadores que se revezavam, dia sim, dia não, né? Era o plantão 12 por 36, e tinha um pastor que era um capelão, que ia lá de segunda a sexta, quer dizer, já muito dia certo, mas estava lá quase todo dia, à noite, não dormia lá, né? Não passava a noite, a madrugada lá, mas estava sempre à noite lá, chegava às 8, ficava até onde a pessoa ia se recolher para dormir. E funcionava, acabava funcionando como um educador também, estava sempre dava suporte. Éramos nós 4, pessoas remuneradas. Tínhamos alguns voluntários, né? A Nívia, que chegou aí agora, é uma assistente social que nos ajudou muito lá, foi uma pessoa que muito importante para a gente lá na Casa de Lázaro. Bom te ver, Nívia, saudade. E aí a gente fez a gente começou a funcionar com o albergue. Então, uma equipe bem pequenininha, e a gente queria que aquele fosse um espaço como uma casa. Era uma questão que eu levava o tempo todo para todo mundo. Uma das primeiras discussões que a gente teve lá com o grupo da igreja, e tudo sobre como é que ela devia funcionar, antes de começar a receber as pessoas, era assim, mas nas vésperas já tinha os educadores, a gente já ia começar, era como é que ia funcionar, como é que ia ser a entrada, como é que ia ser a segurança das pessoas. Essa é uma preocupação enorme de muita gente. Então vamos revistar e tal, vamos revistar as pessoas. E aí eu falei que não tinha que revistar ninguém. Primeiro que a gente não tinha prerrogativa para isso, né? Segundo que como é que a gente ia revistar? E revistar para quê, né? Para tentar achar arma, droga e tal. Eu falei para eles, eu falei, gente, olha só, nos presídios aqui do Rio, o povo entra com TV de plasma, né? Tinha tido a notícia do Sérgio Cabral, acho que foi ele, sei lá, que estava com TV de plasma na cela ou alguém do tipo, assim. E não vai ser aqui que a gente vai conseguir impedir que a galera entre com uma trouxa de maconha, com qualquer coisa de droga ou uma arma. Não tem, a gente não vai impedir isso acontecer, né? Não tem que revistar. E assim, aqui é uma casa. Eu não vou querer entrar na minha casa e ser revistado todos os dias, né? É muito desagradável isso. Não é assim que a gente tem que fazer. E mais, assim, se eu revisto a outra pessoa, eu estou dizendo para ela que eu não confio nela, que eu estou de um lado e ela está do outro, que a gente não está no mesmo lugar. Então, o que eu propus para o grupo lá, e acabou prevalecendo, era que assim, a gente está junto, a gente está do mesmo lado, a gente quer a mesma coisa, a gente quer caminhar com vocês. Então é o seguinte, essa é a casa de vocês. A gente vai oferecer aquilo que a gente pode, mas ela só vai funcionar se o grupo que estiver ali morando cuidar dela. E aí, claro, era uma igreja, é um abrigo mantido por uma igreja. E aí eu falava para eles, eu falei, olha só, isso aqui é mantido por doação. Se a gente começa a usar droga aqui dentro, acaba de uma hora para outra, porque ninguém vai ficar doando dinheiro para um lugar onde as pessoas estão usando droga, né? Então, vocês cuidem desse espaço, não façam isso, tal, a gente está junto, vamos cuidar um do outro desse lugar. Eles podiam entrar na casa sob efeito de drogas, eles podiam entrar alcoolizados, né? Não tinha problema nenhum, desde que não brigasse, né? Chegasse, tomava seu banho, ia lá para sua cama e não arrumava encrenca. Quando a pessoa chegava muito alterada, já chegava no portão lá meio fora de si, normalmente a gente conversava com ele, falei, cara, dá um tempo ali, senta ali do lado um tempo, espera acalmar um pouco, porque senão você vai arrumar encrenca, vai brigar aqui e aí vai ficar difícil se manter, né? Então as pessoas, a gente procurava fazer esse cuidado. E aí, então, essa ideia da revista, a gente conseguiu abandonar ela, né? Nunca fizemos, porque
para que as pessoas entendessem que a gente estava junto. Então, tudo que a gente fazia na casa, as regras, o modo geral, a gente discutia com eles. Isso estava no projeto, inclusive, foi apresentado e aprovado pela igreja. Precisava funcionar assim. A gente discutia com eles. E aí, a regra principal, a regra geral era que, assim, vamos fazer dela a casa mais parecida possível com a nossa própria casa. Então, eu posso entrar e sair da minha casa a hora que eu quiser. Lá a gente tinha um limite do horário, porque a gente precisava do funcionário lá. Mas dentro desse limite do horário, inicialmente, eles podiam entrar a hora que eles quisessem. Meia-noite, 4 horas da manhã, enfim. A partir de 8 horas da noite, eles podiam entrar a hora que eles quisessem. Tinha que sair 7. Se eles chegassem 6h30, tomava seu café e ia embora. Não tinha problema nenhum. Só que depois de um tempo, o próprio grupo que estava lá começou a reclamar. Porque as pessoas chegavam de madrugada, muitas vezes bêbada, não tinha tanto cuidado, entrava no quarto, acendia a luz, fazia barulho e tal, e o pessoal dormindo, ia acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, e aí estava incomodando. A gente tinha 3 quartos, cada quarto com 10 pessoas, com 5 beliches. Era um quarto grande, cabia todo mundo numa boa, mas 10 pessoas em cada quarto. E aí o pessoal começou a reclamar desse movimento. E aí a gente sentou para conversar, então vamos rever isso. E aí perguntei, o que vocês propõem? Aí eles propuseram que a gente que desse o limite meia-noite. E aí eu achei que o que ia acontecer era o seguinte: à medida que você desse esse limite, as pessoas ia começar a faltar mais gente na casa. Porque funcionava assim, eu não expliquei isso. E a gente tinha 30 vagas, e à medida que saía alguém, ela estava sempre cheia a casa, à medida que saía alguém, abria a vaga para o outro. Entrava aquela pessoa que estava indo lá pedir vaga há mais tempo. Além do funcionamento à noite, 2 vezes por semana, a gente abria a casa à tarde para qualquer pessoa em situação de rua. Tipo um espaço de convivência. Paulo esteve lá, ajudou a gente, conversou com o grupo lá. E foi muito legal, eu lembro bem desse dia. E aí, a gente tinha... Era um espaço de convivência, a gente sempre trocava uma ideia, conversava com as pessoas, fazia alguns atendimentos, as pessoas comiam, tomavam banho, e quem morava na casa ficava para a noite. Quem não morava, ia embora. Então as pessoas, quem estava indo lá mais tempo tinha sua vez de entrar na casa. E aí então e se a pessoa faltasse uma noite, isso não era motivo dela sair da casa, né? Ela precisava sumir alguns dias, não dar sinal de vida, aí a gente tirava ela, e quando chegava o dia lá que tinha um encontro, então se a pessoa estava vazia, tinha desaparecido de alguns dias, então ela entrava. Se ela tinha avisado, eu vou precisar ficar uma semana fora e tal, a vaga dela estava garantida. A gente entendia que, assim, entende, né? Passado porque a casa já fechou, e a gente entendia que a gente precisava, assim, ali era a casa deles, então ele vai ficar uma noite fora. Ah, bebeu a noite toda. Bebeu, quem nunca, né? Eu nunca, mas enfim, muita gente bebeu, isso não é problema nenhum, né? Mas a pessoa bebeu, não foi. A pessoa foi namorar, a pessoa, sei lá, foi fazer qualquer coisa, não foi para casa, tudo bem. E eu ainda dizia assim, o cara está lá alguns meses com a gente está trabalhando, ele está conseguindo se organizar, ele está visitando a família, ele está indo bem. De repente, ele teve uma recaída, sumiu, ficou um dia fora, fez uma besteira e tal. Aí eu vou botar o cara para fora da casa, eu vou botar ele na rua de novo e vou jogar fora o próprio trabalho que a gente teve naqueles meses todos. Então não fazia sentido isso, tinha que deixar o cara um tempo, né? E tem abrigos que, se a pessoa chegou bêbada, usou drogas e tal, ela é desligada do abrigo. E eu falei, gente, olha só, um dos principais motivos que leva as pessoas para a rua é o uso de álcool e drogas, o uso abusivo de álcool e drogas. O abrigo, o albergue, os serviços para a população em situação de rua, eles estão aí para atender esse público, atender as pessoas que usam álcool e drogas.
Se eu não vou atender porque ele usou álcool e drogas, não faz sentido ter aquele atendimento, né? Então, assim, isso não funciona. Então, a gente recebia as pessoas, né? Tinha que administrar brigas e tal, mas em qualquer lugar tem isso, né? O fato da gente ter uma casa com 30 pessoas, a gente conseguia, sempre que tinha um problema, a gente sentava e conversava com os brigões, no caso, e conversava com o grupo todo, para que as pessoas entendessem, né, o que estava acontecendo e que caminhos cada um percorreu para mudar aquela situação. Então, as pessoas, elas começaram a discutir. Eu estava falando do horário de chegar. Combinamos, então, de que meia-noite seria o horário limite. E aí eu pensei assim, o pessoal vai começar a faltar mais, né? Porque não vai dar tempo de chegar, porque vai ter ficado no bar bebendo um pouco mais, e vai mais gente dormir na rua. Paciência, foi combinado ali com o grupo. E o que aconteceu foi o contrário. As pessoas começaram a faltar menos. Eu imagino que o que aconteceu, conversando com eles, era o seguinte: as pessoas estavam lá bebendo, estavam usando droga, estavam longe, estavam lá fazendo alguma coisa, e o fato deles terem o limite de horário, isso fazia com que eles se organizassem. Eu tenho que ir embora, que senão eu vou dormir a noite toda na rua. E aí parava e voltava logo para casa. Quando não tinha horário, ele, vou tomar mais uma, vou ficar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou, e aí nunca ia, acabava ficando a noite toda lá, né? Então, esse limite foi interessante, assim, foi um aprendizado legal, as pessoas, isso foi bom para eles também. E teve uma pessoa que chegou lá, era a vez dele, né, de receber a vaga. Ele tinha um transtorno mental e, e eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, esse cara não vai sair daqui nunca, porque ele não consegue trabalhar. E a gente não vai conseguir que ele saia daqui de jeito nenhum, porque... Mas era a vez dele. Ele estava lá, tentando a vaga, tentando a vaga, tentando a vaga, e a gente, então, teve que botar ele para dentro. E no final de semana seguinte, ele já foi procurar um trabalho como panfletagem, em panfletagem. Ele já tinha feito isso antes, e ele procurou lá o conhecido dele e trabalhou no final de semana panfletando, fazendo propaganda de alguma loja, alguma coisa assim. Ganhava R$ 30 por dia. Ganhava 60 no final de semana. E eu sei que 2 meses depois, ele já tinha mais dinheiro na conta do que eu, porque ele não gastava R$ 1. Ele guardava tudo. Ele comia no restaurante popular, ele jantava lá com a gente, ele não pagava passagem, e ele segurava tudo que entrava, ele guardava, né? Até que depois ele conseguiu o benefício dele, o BPC, e fez o tratamento no CAPS, tudo, e depois conseguiu alugar a casa dele. Então, assim, a gente não tinha triagem, né? Esse aqui tem o perfil para estar aqui no abrigo. O único critério é estar morando na rua, né? E ter saúde para chegar lá. A casa ficava a 2 quilômetros da rodoviária de Campo Grande. É uma distância que dá para ir a pé. O pessoal fazia em meia hora, uns mais rápidos faziam em 25 minutos e tal. Eu demorava 40, mas o pessoal ia andando de boa para o centro de Campo Grande, que era onde eles conseguiam trabalhar, onde conseguiam fazer tudo. Então a pessoa tinha que ter condições de chegar lá. Teve um dia, numa dessas tardes, que a gente recebeu as pessoas, que chegou uma pessoa com uma deficiência física. Ele tinha uma deficiência na perna, não lembro se ele não tinha uma perna ou tinha uma perna bastante atrofiada. Ele tinha uma dificuldade de andar, andava com bengala e tal. E ele queria ficar lá. Eu falei, cara, mas como é que você vai ficar aqui? Porque como é que você vai vir para cá todo dia? Vai sair de manhã? Você precisa de um abrigo que funcione 24 horas. Vou te ver um abrigo da prefeitura para você e tal. Aqui você não vai ter condições de ir e vir todos os dias. Ele, não, eu quero aqui e tal. Conheço aqui Campo Grande, quero ficar por aqui. E aí ele insistiu, eu fiquei tentando dizer para ele que não era o melhor caminho.
Aí ele falou, mas eu não vim para cá, não cheguei aqui. Então eu dou meu jeito, eu chego e tal, pego o ônibus, eu venho para cá. Eu falei, tá bom, tem razão, ele chegou, né? Então, beleza. Chegou a vez dele, ele ficou lá. Mas só ficou aquela noite. No dia seguinte de manhã, quando ele saiu todo mundo, 7 horas da manhã, ele esperava que as pessoas fossem ajudá-lo, né? Aí andando vão parando e tal, ajudando, pegar um ônibus, sei lá, para ele ir embora. E o povo deu 7 horas, saiu todo mundo correndo e largou ele para lá. E aí ele teve muita dificuldade e desistiu de ficar lá. Mas eu estou dizendo isso para dizer que, assim, não era a gente que definia, né? Não escolhia as pessoas, né? Ficava lá as pessoas que queriam ficar e tinham condições de ficar. O único critério realmente era esse, ele está em situação de rua. E, e, e aí o trabalho que a gente desenvolvia era... A gente entrevistava as pessoas e procurava saber, logo que chegava, qual era a situação de família, contato que tinha com a família, o contato, que eu estava trabalhando ou não, como é que era a situação de trabalho dele, e a questão de saúde, de uso de álcool e drogas, por exemplo, né? Mas de saúde de um modo geral. Porque a gente entendia que esses eram os motivos que levavam as pessoas para a rua. Então, a gente precisava ajudar as pessoas a resolver essas situações para que aí, a partir daí, ela pudesse encaminhar sua vida, resolver suas questões e sair dessa situação. A gente criou alguns indicadores, assim, para ir acompanhando esse processo. E eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz esse levantamento, eu tabulei os dados, eu vi que a maioria das pessoas conseguia um trabalho. A gente inaugurou a casa em 2013, então eu estou falando em 2014, foi em novembro de 2013 que a gente inaugurou. Então, em 2014, a gente vivia pleno emprego no Brasil. Eu lembro bem que as pessoas conseguiam trabalho com muita facilidade, assim. A gente tinha no país mais empresário reclamando de falta de trabalhador do que trabalhador reclamando de emprego. Não tem tanto tempo assim, mas a gente já viveu isso. E as pessoas conseguiam trabalhar. Mas, espera só um pouquinho, meu filho está chegando aqui. Bem? Depois eu vejo. Eles estavam na casa do avô, então, chegando aqui. Bom, aí eles, a maioria trabalhava, mas a gente estava conseguindo muito pouca gente com acesso à saúde e e pouca gente mantendo contato com a família. Eu falei, a gente precisa avançar nisso, assim, a gente precisa melhorar esse atendimento. E aí eu procurei o pessoal da saúde, do CAPS-AD, para pedir para que eles fossem lá conversar com as pessoas do abrigo, porque tinha uns 3 lá que iam sempre no CAPS-AD. Mas eles continuavam usando muita droga. E aí os demais achavam, esse CAPS-AD não funciona nada, porque o fulano vai e continua usando droga junto com a gente lá direto e tal. E, de fato, as pessoas que estavam indo no CAPS-AD, elas não estavam muito comprometidas com o tratamento. Elas, em geral, iam lá para almoçar, né? E aí eu queria que o pessoal da equipe fosse lá para poder explicar como é que era o tratamento, e querer gerar algum vínculo para favorecer a ida das pessoas lá. E aí foi muito difícil, as pessoas não tinham tempo, não conseguiam. Para explicar um pouquinho a situação, a gente não tem um CAPS-AD em Campo Grande, no bairro aqui. O CAPS-AD de referência aqui era em Santa Cruz, que é 15, 20 quilômetros, um outro bairro de distância. A princípio, esse CAPS-AD deveria atender as pessoas de Campo Grande, mas depois estavam reorganizando lá o território e eles iam deixar de atender, a gente ia ficar sem cobertura, né, de CAPS-AD. Então, ia ficar só com as unidades básicas de saúde para fazer o atendimento, ou o CAPS, né, que poderia fazer o atendimento. Lá, o CAPS a gente tinha, mas os CAPS atendem pessoas com outras questões de transtorno mental, e quem está em situação de rua e a questão de saúde mental que eles têm é a questão da droga, ele tem muita dificuldade de estar ali no CAPS com pessoas com esquizofrenia, com outras situações, por exemplo, porque não se sentem à vontade. Então, não era fácil conseguir que eles fossem para lá.
Bom, eu insisti com o pessoal do CAPS, não ia, e tal. Eles falaram, fala com o pessoal da coordenação de saúde, conversei com o pessoal do posto de saúde, e estava difícil. Eu falei, mas isso é importante, a gente precisa dar um jeito de colocar as pessoas para cá. O que eu fiz? Propus um seminário. Vamos fazer um seminário para discutir a questão de álcool e drogas aqui. Um seminário com 30 pessoas, o nosso grupo lá da casa. E a gente convidou essas pessoas do CAPS-AD, do posto de saúde, da coordenação de saúde, para falar no seminário. Aí fiz o convite oficial e tal, fiz uma carta. Então. Aí eu tinha chamado para uma reunião, ninguém podia. Para palestrar no seminário, todo mundo topou. Né? E aí a gente conseguiu reunir as pessoas lá. Expliquei para eles que era um seminário pequeno, que ia ter 30 pessoas e tal. O pessoal se dispôs a si mesmo. E a gente pôde fazer a reunião que eu queria. Então, a gente conversou com as pessoas e aí eles explicaram o tratamento e a gente fez uma roda ali e conseguiu combinar algumas coisas, facilitar o acesso. O pessoal do CAPS-AD liberou o atendimento do pessoal lá da casa, eles podiam ir lá e conseguiriam ser atendidos. E isso deu um gás. Né? Então, a gente monitorar essas informações sobre família, sobre o uso de álcool e drogas, o acesso à saúde e sobre a questão do trabalho, é muito importante para que a gente possa ver para onde que a gente está caminhando, né? Para a gente ver se o que a gente está fazendo está dando o resultado que a gente espera e que rotas a gente tem que mudar quando for o caso, né? Bom, a gente, eu falei da entrada das pessoas, um pouco das regras lá. Deixa eu falar um pouquinho do Paulo tinha me falado, pediu para falar 40 minutos, eu já falei isso. Eu vou falar um pouquinho do processo de fechamento da casa e, aí depois ficou à disposição para perguntas, a gente vai depois desenvolvendo melhor alguma outra questão que vocês possam trazer, ou debater, ou concordar ou discordar. Eu falei, a gente estava lá em 2013, 2014 e tal, e estava tudo indo bem. Em 2015, o Brasil começa a entrar numa crise econômica mais séria. As receitas da igreja caíram muito, mais de 40%. E aí foi um momento bastante tenso, assim. A gente, por exemplo, eu não levava as pessoas para a igreja. Eu não fazia com que elas fossem dar aqueles testemunhos na igreja para dizer eu era assim, agora eu sou assado e tal. Eu não fazia isso. Eu evitava expor as pessoas, né? E muito menos não obrigava ninguém a ir para a igreja. Então, poucos frequentavam a igreja. Era uma igreja de classe média, então, para as pessoas que estavam em situação de rua, mesmo no abrigo, mesmo de banho tomado, de roupa nova e tal, não se sentiam muito à vontade, muito confortáveis lá na igreja. Uma igreja que tinha piso de granito e tal, o pessoal não se sentia muito acolhido ali. Não se sentia muito no seu ambiente. Então, não iam lá. E aí, quando começou a ter a crise, a questão de ter menos entradas e tal, começou uma pressão muito grande para mudar esse jeito de agir, né? De fazer mais divulgação do trabalho, dos resultados do trabalho e tal, e levar as pessoas para falar. Isso é muito característico das igrejas, assim, de dar testemunhos. Eu era isso, eu era traficante, eu morava na rua, eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu sou uma pessoa diferente e tal. E eu resistia a isso, não fazia isso, né? Foi um período tenso, que eu tive muitos debates dentro da igreja, tive que gastar muita saliva lá para conseguir convencer as pessoas de que o trabalho precisava ser mantido naquele jeito. E aí mostrando os resultados, assim, olha, as pessoas estão saindo da rua, né? Elas não estão vindo necessariamente aqui na igreja, mas as pessoas estão saindo da rua. E aqui é um albergue. O albergue é para isso, é para as pessoas saírem da rua, né? Eu não posso esperar que eles vão para a igreja. Isso é problema da igreja. A igreja que deu o jeito de convencer de que ali é um lugar legal para eles ficarem, né? Mas não é o meu trabalho. O meu trabalho é ajudar essas pessoas a saírem da rua. Eles é que vão dar esse jeito.
A gente conseguiu vencer isso. Naquela época, a gente quase virou um centro de recuperação, esses clássicos, né, as comunidades terapêuticas, mas a gente conseguiu resistir a isso. Passou, as coisas se equilibraram um pouco mais e tal. Só que aí veio 2018. 2018, a onda bolsonarista ficou muito forte, né? Cuidar de pobre era coisa de comunista. E eu passei a ser o comunista da igreja, né? E, trabalhar com pessoas que usavam droga era uma coisa criminosa, era quase que era o diabo, não podia ter droga e tal, como é que é isso? Aí alguém sempre apareceu notícia que fulano usou droga lá na casa de Lázaro, aconteceu isso e tal. Então a pressão começou a mudar muito. E, e aí, 2019, no início do ano, né, eu, a partir de janeiro de 2019, eu comecei a trabalhar, aí as ofertas começaram a diminuir bastante, o apoio que a gente tinha na igreja começou a diminuir bastante. E, em 2019, em janeiro, a partir de janeiro, eu comecei a trabalhar lá sem salário, na perspectiva de que depois ia melhorar e tal, a gente ia conseguir recuperar. E em maio, exatamente agora, completando 5 anos essa semana, eu recebi a notícia de que a casa ia fechar, né? E foi muito traumático para mim pelo fato de ter fechado, porque foi um projeto de vida ali, e também pela forma como as coisas aconteceram, porque nesse período, 2019, nesse período de abril e maio, eu estava fazendo a campanha de financiamento coletivo para o lançamento do livro. Eu tinha escrito o livro, Flores Amarelas, um livro de crônicas com várias histórias sobre essas minhas andanças na rua, inclusive sobre a Casa de Lázaro. E aí eu estava fazendo uma pré-venda do livro, né? Então, os recursos que a gente ia obter com a venda do livro seriam revertidos para a Casa de Lázaro. A gente ia comprar os colchões da casa, a gente estava precisando já trocar os colchões e tudo. E a gente estava nessa campanha, eu pedindo recursos para as pessoas no Rio de Janeiro inteiro. E a gente conseguiu alcançar a meta que a gente tinha para conseguir lançar o livro. E eu anunciei que a gente alcançou a meta, feliz da vida com isso. E na semana seguinte eu recebi a notícia do pastor de que a casa ia fechar. E tipo assim, semana que vem fecha, você pode já avisar as pessoas para eles irem embora. Como assim? E consegui convencê-los de deixá-los lá um mês para a gente ter algum tempo de manejar essa saída das pessoas ali para algum outro lugar, para as pessoas não retornarem para a rua. Mas não teve muita negociação. Fechou. Já, na verdade, já tinha uma decisão tomada da diretoria de que ia ser fechado, e eu não sabia. Eu não tinha. Eu sabia que tinha pressão, mas eu vinha lidando com essa pressão há muito tempo, né? Mas não que tinha decisão, sempre tinha tido o apoio do pastor nisso e tal. E, de repente, veio a decisão de que tinha que fechar. Então, eu costumo dizer que, assim, quando me perguntam, hoje já perguntam mesmo, já passou muito tempo, passou 5 anos, mas no início, quando me perguntavam, tá, por que fechou? Fechou por causa do bolsonarismo, por causa dessa ideia de que lidar com pessoas mais pobres é uma coisa que a igreja mudou, né? A igreja, eu cresci nessa igreja, e na igreja evangélica, aprendendo sobre solidariedade, sobre ajudar o próximo, era o que a gente sempre ouvia. E de repente, nas igrejas hoje, o que se mais fala é sobre a liberdade, sobre o individualismo, sobre os direitos, sobre armas, né? Defendendo que ele tem tanto direito que pode ter direito à arma e tal. Então, é uma outra igreja, é um outro lugar, né? E isso foi gestado muito nesse momento. Se eu não me engano, foi no mesmo mês, foi no mesmo período que fechou a Casa de Lázaro, fechou Emaús também, né? Depois Emaús reabriu, mas também fechou um pouco nesse processo de falta de apoio, de não ter recurso e tudo, né? A comunidade de Emaús é uma comunidade da Igreja Católica, para quem não conhece, bastante tradicional aqui no Rio, com um trabalho bem importante, né? Enfim, posso ficar falando aqui até amanhã, mas eu acho que eu vou dar uma parada
e deixar um pouquinho mais de tempo para alguém perguntar alguma coisa, comentar, para a gente ver que questões, de repente, vocês queiram trazer para a gente tentar avançar um pouco mais. Pode ser assim, Paulo? Pode ser, até porque a gente tem muito tempo, tem todas as outras vezes para você voltar e comentar. Né? Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção é que foi sempre um projeto ligado só a homens em situação de rua. Né? Quando as mulheres, embora numericamente seja menor o núcleo, mas elas sofrem muito mais nas ruas do que os homens. Sim, sim. Isso foi por uma questão religiosa? Qual foi o critério escolhido para ser um lugar só para homens? Não, assim, o fato de ser para homens, porque era a maioria. De ser só para homens, porque a gente entendia que, assim, se ter um lugar com homens e mulheres, né, juntos, em que pessoas não casadas, e aí eu estou pensando na perspectiva da igreja, né, pudessem manter relacionamento, isso não ia funcionar na igreja, entendeu? A gente não teria apoio para esse tipo de trabalho. Então, a gente entendeu que não era um passo que a gente tinha condições de dar naquele momento, né? Então, precisava ser só para homens para que a gente tivesse condições de lidar. Né? E era um albergue, né? Assim, quando você tem uma casa, e o casal, um lugar mais reservado para cada um, eu tinha um quarto lá para 10 pessoas. Aí você imagina, era um outro ponto de briga, assim. Aí sai todo mundo, de manhã acorda todo mundo, o cara dorme junto, aí um olha meio torto para a mulher do outro. Isso ia ser uma coisa muito mais difícil de administrar, né? A gente não pretendia que a gente ia, com esse albergue, achar que é a única solução para tudo. Claro que você precisa ter espaço para mulheres, precisa ter espaços para pessoas, para casais, para mistos e tal. Acho até que é importante você ter alguns espaços intergeracionais, assim, para parecer com uma casa mesmo, né? Você ter mais condições de conversa, de troca de experiência, mas era uma situação que ia gerar um conflito que a gente não ia ter condições de administrar a ponto de ter o apoio da maioria da igreja para manter o espaço funcionando. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou, Marcelo? Olha, vamos lá, eu acho que uma das coisas, assim, eu hoje não, já desde que fechou, que comecei a fazer essa avaliação, eu gastei pouco tempo. Na verdade, eu não trabalhava na captação de recursos. Né? Eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava no albergue, então eu trabalhava meio expediente no albergue. Eu não estava lá todos os dias, e à noite, mas não eram todos os dias, eu tinha um trabalho na prefeitura. E a gente tinha uma equipe muito pequena, e eu precisava, eu era o único pessoa de nível superior, eu precisava estar ali atendendo as pessoas, para que aquelas pessoas pudessem ter o atendimento que precisassem e conseguissem se organizar para sair da rua. Então, eu não tinha. Foi uma escolha mesmo, assim. Eu era convidado para ir em muitas igrejas para falar, para ter apoio e tal. Fiz isso algumas vezes, mas não era a coisa principal, porque se eu fosse atrás de recurso, eu não tinha tempo de atender as pessoas ali. Eu acho que isso foi um erro. Hoje eu acho que isso foi um erro. Eu acho que se eu tivesse investido mais em captar recursos, em captar outros apoios, talvez a gente tivesse tido outro final. E aí talvez até recursos para contratar a Nívia, por exemplo, para trabalhar lá com a gente. Né? Mas não foi o que eu pensei naquele momento. Né? Então, esse eu acho que foi um problema. A dificuldade, assim, eu comentei aqui, teve momentos muito tensos, assim, da negociação com a igreja e tal. Foi bom você perguntar, me lembrei uma coisa que eu queria ter falado. A gente fez um grupo de estudos lá, né, em que a gente reunia pessoas em situação de rua, pessoas da universidade, pessoas que estavam trabalhando com trabalhadores, né, de nível superior, de nível médio,
voluntários, a gente tinha um grupo bastante heterogêneo e que a gente se reunia para estudar sobre caminhos aí para sair da rua. Num desses encontros, o tema era o que precisa ter num abrigo para ele ser bom? E essa era a pergunta que a gente se colocava lá, né? E foi muito interessante ouvir das pessoas que estavam em situação de rua ou que estavam lá no abrigo, no albergue, de que o que precisava ter no abrigo para ser bom era um bom atendimento, era uma possibilidade de conseguir emprego, de encaminhamento para a saúde, de conseguir tirar documento, né? Não era o chuveiro quente, não era a cama confortável, né? Não era a estrutura física do albergue, né? Era o atendimento, era o respeito que se devia a cada um, né? Então, essa fazer com que as pessoas entendessem isso era bastante importante, assim. E as pessoas que eu digo, todo mundo, assim, as pessoas estavam trabalhando lá, mas estavam morando lá, mas as pessoas do entorno, né, os outros grupos que apoiavam, que colocavam dinheiro naquele negócio e tudo, né? Então isso era muito importante manter esse diálogo, essa informação sempre viva, né? Assim, pessoal, se ninguém levantar a mão para perguntar, eu vou ficar conversando até amanhã de manhã com o Marcelo. Então, olha lá, vamos continuar. Quando você escuta falar sobre esse programa do Ver Casa Primeiro, o que te vem à cabeça? Legal, mas Varela, Bom, depois fala, Varela. tá, depois eu falo. Uhum. Não, fala você. Marcelo, responde isso, depois Varela. Tá bom. Eu sou favorável ao Moradia Primeiro. Eu acho que é um bom programa. Eu acho que ele pode funcionar bem, né? Eu acho que ele tem. Eu acho que o grande diferencial do Moradia Primeiro, em relação aos abrigos tradicionais, né, é uma virada de chave sobre a questão da autonomia das pessoas. A gente sempre procurava fazer isso lá também, né, no albergue, né? Porque eu falei já aqui, né? A gente conversava sobre as regras juntos, a gente combinava as coisas juntos, não tinha essa. Claro, eu era o diretor da casa, mas assim, eu negociava as coisas com eles, assim. Eu procurava ser justo em tudo, as pessoas precisavam compreender o que estava acontecendo e por que a gente estava tomando essa ou aquela decisão, né? E quando a pessoa tem a chave da sua casa, ela define as suas regras, assim. E isso faz toda a diferença. Eu lembro de um dos educadores lá, que eu gosto muito dele, né? Eu acho um cara fantástico, um educador fantástico. E eu lembro dele dizer muito assim: Marcelo, eu tenho vergonha de ter que dar um pedaço de sabão para as pessoas tomarem banho, né? Porque eles não estão na casa deles, assim. Por mais que a gente procurasse fazer a casa ser o mais parecido possível de uma casa, era um lugar com 30 pessoas, né? E que um dia chegava uma pessoa diferente, que eles não conheciam, que eles não tinham controle sobre quem ia entrar e quem ia sair, né? E aí ter que estar lá ter que dar o sabão para o cara poder tomar banho, né? Porque depois alguns trabalhavam e compravam o seu, mas quem não tinha a gente precisava dar, né? Então isso é muito ruim também, né? Então você ter um espaço próprio para isso, com atendimento devido, com a equipe de assistência social, psicólogo atendendo e outros funcionários e tudo, mas eu acho isso bom. Não acho que isso precisa se substituir, que seja um único tipo de programa, né? Eu acho que pode ter os abrigos, eu acho que 24 horas, eu acho que pode ter os albergues, e pode ter, cada grupo, cada pessoa vai precisar de um tipo de cuidado. Mas, a princípio, eu não é uma panaceia como nada é, né? Mas eu acho que é um caminho importante que a gente tem que seguir. Bom, boa noite, Marcelo. Aqui é Varela. Você não me conhece, talvez. Eu sou da Baixada Santista, tá? Também atuo há mais de 35 anos com população em situação de rua. Também sou batista. Comecei fazendo trabalho na Igreja Batista, mas eu trabalho hoje vinculado às prefeituras, onde eu atuo, né, que é Itanhaém e Praia Grande. E é sobre isso que eu queria conversar contigo. O modelo que você aplicou nessa casa, sendo você o diretor, não tinha nenhuma vinculação com prefeitura, né? Não, nenhuma. Não.
você acredita que dentro do SUAS, se você tivesse dirigindo um albergue, uma casa de passagem dentro do SUAS, com as regras da política, você teria essa autonomia, você teria a condição de desenvolver esse projeto, ou você estaria refém não só da política, mas do querer político, do interesse dos gestores? Porque, para mim, esse é o maior desafio que existe para quem atua com população em situação de rua. Porque a política é feita só para dizer que vem a verba e quando passam a verba para nós, é só para dizer que tem, não precisa fazer. É só ter o equipamento aberto, não precisa atender direito, não precisa fazer nada. Uhum. E essa dedicação, quando você impõe um ritmo diferente, uma visão diferenciada, você passa a ser uma pessoa, às vezes, até perigosa para a gestão pública, né? E aí começa o assédio, começa essas coisas todas. Se você tivesse financiamento público, você acredita que conseguiria ter esse mesmo resultado? Olha, você traz alguns pontos importantes, assim, difícil dizer com toda certeza, mas eu acho que, assim, a, a gente trabalhava ali de acordo com o que está previsto na Política Nacional de Assistência Social, né? As diretrizes a gente procurava cumprir, então acho que isso é possível, sim. Acho que a gente conseguiria fazer até melhor com o financiamento. A gente teria uma equipe mínima mais adequada, né? Teria assistente social, psicólogo, teria o educador, e além disso o diretor. Então, eu precisava dividir meu tempo em trocar a torneira, atender a pessoa, visitar. Então, se eu tivesse uma equipe maior, funcionaria melhor, sem dúvida nenhuma. Então, em termos das regras do funcionamento, não acho que teria problema nenhum da gente fazer na prefeitura. Acho que deveria ser feito assim. E eu acho que aqui, e aí você tem razão, a dificuldade, né, dos políticos, e não necessariamente da política nacional, e, mas eu acho que essa dificuldade que os políticos trazem não é muito diferente das dificuldades que, vou dizer assim, dos pastores, entendeu? É a questão do convencimento de quem está no entorno, né? E de quem mostra resultado. Se a gente pensar só no espaço, eu acho que não teria, acho que os políticos não teriam por que não fazer desse jeito, porque funciona. A questão acho que é maior um pouco. Vou falar da situação do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio aqui. Eu trabalho, hoje eu tenho um cargo na Prefeitura do Rio, mas é uma situação que eu sempre falei, eu continuo falando lá dentro e não mudou, e eu acho que precisa mudar. As pessoas saem nos abrigos da prefeitura, há uma rotatividade gigante das pessoas. Entra e sai gente todo dia, né? Você não consegue nem desenvolver um trabalho minimamente decente ali. Se a gente tem um espaço pequeno, em que você consegue dar atendimento individualizado, né? Como a gente fazia lá, e o acompanhamento necessário para que aquela pessoa saia, e você colocar essas regras, que hoje são mais aceitas, inclusive, já não é exatamente igual, mas são mais aceitas, eu vejo aqui na prefeitura, pelas equipes, inclusive. Se você coloca essas regras, as pessoas vão ficar mais tempo no abrigo. Você não vai ter tanta rotatividade. E isso é bom, porque dá tempo para você trabalhar. Mas à medida que você fica mais tempo no abrigo, você não abre vaga para o outro. E aí começa a ter o problema. Porque você precisa de vaga para poder tirar a pessoa de Copacabana, do Zona Sul, e colocar lá. Se você... A gente tem no Rio de Janeiro quase 30 mil pessoas morando na rua. E a gente tem 2 mil vagas de abrigo para adultos. E todo dia entra e sai 200, 300 pessoas dos abrigos e entra outro tanto, né? E se você tem as mesmas 2 mil vagas com as pessoas lá direto, você em uma semana você não vai ter mais vaga. E aí você coloca as pessoas aonde? Hoje você faz essa rotatividade
E aí as pessoas não ficam no abrigo por culpa das pessoas, né? Coloca-se a culpa nas pessoas. Eles que não quiseram, eu levei ele para lá para o abrigo, ele que não quis, né? Ficar. Então você não resolve o problema, né? Na verdade, você não quer resolver o problema. Você só quer que de manhã as pessoas, quando saírem para a praia ou para trabalhar na Zona Sul, não tenha gente na sua portaria, porque aí de noite já levaram ela para o abrigo. Aí ela tomou banho de manhã no abrigo e volta para... Na hora do almoço, ela já está na rua de novo. Aí ela só vai deitar, só vai aparecer na frente do prédio de noite, né? E não vai... Então, resolver essa situação da política é o desafio. E aí, qual é o caminho? Eu vejo que o caminho é, assim, a gente tem que ajudar, fazer projetos, políticas, programas, para que a sociedade enxergue essas pessoas de outro jeito. Porque hoje, no Rio, no Brasil inteiro, né, se olha para as pessoas em situação de rua de dois jeitos. Ou como um pobre coitado, ou como um vagabundo. É assim que, em geral, se olha para quem está na rua. E aí, ou se oferece o assistencialismo, ou se oferece o chute na canela, né? E aí, de um jeito ou de outro, você tira a autonomia dessas pessoas. São dois lados da mesma moeda. Você não dá protagonismo para as pessoas. Elas não são donas da vida dela, do jeito que a gente lida com elas. Elas são, mas a gente lida como se não fosse. E aí não vai funcionar, né? Eu conversei com um empresário uma vez, ele falou assim: Marcelo, esse povo não tem jeito, não. Esse tem jeito que eu coloquei no início aqui é uma marca registrada, que eu sempre insisto em dizer que se a gente acha que não tem jeito, não tem mais o que fazer. Então, tem jeito. Mas ele dizia, não tem jeito não, esse povo tem jeito não, tem que construir um muro de 10 metros de altura e colocar todo mundo para o outro lado. E aí eu falei para ele assim, e a gente faz o que depois? Deixa todo mundo morrer de fome lá do outro lado do muro? E a gente assume que a gente é assassino? Aí ele tomou um susto. Porque assim, se eu vou isolar o cara do outro lado, ele não pode sair, não pode... Ou a gente vai dar comida para eles a vida inteira. Eu não quero nem uma coisa nem outra. Não quero nem ser o assassino dele, nem ficar dando comida para um cara que é adulto, marmanjo. Ele tem que se virar. Agora, eu tenho que facilitar as coisas, né? Na sociedade da gente. Organizar a sociedade de um modo que facilite as coisas. Então, assim, a gente fazer uma política que dê visibilidade a essas pessoas e ajude a sociedade, de um modo geral, a enxergar essas como pessoas como qualquer um de nós, que precisa de respeito e que precisa de cada um do seu tempo para sair dessa situação, esse é um desafio. E tem muitas coisas que dá para fazer, e que algumas coisas já acontecem, né? Já são feitas. Por exemplo, tem uma iniciativa aqui no Rio, eu sei que tem no Brasil inteiro, em outros lugares e fora também, muito legal, que é um coral. Você imagina, você pegar um coral para cantar, pessoas em situação de rua. Primeiro, você é um grupo. Eu falei sobre isso no início, assim, da importância de a gente ter um grupo, da gente fortalecer vínculo, né? Porque as pessoas chegam nessa situação por conta do isolamento, né? Da quebra de vínculos. Então, você está ali toda semana ensaiando, você cria ali uma família, isso é importante. Você sai do lugar da sarjeta, de Barra da Marquise, para cima do palco. Você deixa de ser invisível e passa a ser aplaudido. Então, assim, você ajuda a sociedade também a olhar para essas pessoas de outro jeito. Um projeto que a gente tentou fazer aqui, não conseguimos, assim, mas eu falo sempre dele porque, de repente, alguém consegue puxar o fio e conseguir fazer acontecer algum dia. Um campeonato carioca de futebol de rua, mas com o apoio dos grandes clubes, para que a população torça por eles. É uma forma também de mudar o olhar, de olhar para as pessoas de outro jeito, né? Existe a Copa do Mundo de futebol de rua, todo ano tem em algum lugar, já teve aqui no Brasil, mas, enfim, uma coisa é torcer para o Brasil, outra coisa é torcer para o Flamengo. É muito melhor torcer para o Flamengo do que para o Brasil. Então, ter esse apoio dos times acho que é importante, assim, porque muda a forma como a população olha para as pessoas. Tem um projeto que a Ariane Porto, aí de São Paulo, de Campinas, ela dirigiu Topografia de um Desnudo, né?
Ela me falou uma vez desse projeto que eu achei muito legal. O nome que ela deu foi, quer dizer, pelo menos que ela me falou, não sei se foi ideia dela ou se ela ouviu isso de algum lugar, de alguém daí. Praça de Artes e Ofícios. Era a ideia de ocupar as praças com feiras em que as pessoas em situação de rua iam poder vender, fazer serviços, pequenos serviços, coisas que eles sabem fazer para oferecer à população. Tipo, alguém vai costurar a bainha da calça. Então, eu não tenho onde costurar, eu não sei costurar, vou levar lá na feira para costurar. Então, você muda. Vendo o cara ficar ali na praça o dia inteiro sem fazer nada, ele tem um lugar para ele ser útil, estar integrado à cidade também. Então, enfim, tem zilhões de coisas que você pode fazer. E tem um projeto que a gente fez aqui, numa escala pequena, vou falar só mais dois, que eu acho que são interessantes, assim. A gente fez um almoço aqui em Campo Grande, ideia da Nora Ney, uma cientista social da Igreja Católica aqui, em que a gente fez um almoço para as pessoas que saíram da rua. A gente sempre pensa em dar comida para quem está na rua. E ela teve essa ideia que eu achei fantástica, assim. Então, a gente juntou 40 pessoas que a gente tinha atendido e que saíram da rua. E oferecemos um almoço para eles. E aí era a ideia de celebrar essa saída da rua e ouvi-los sobre isso. Porque a gente sempre pergunta, e precisa perguntar, o que levou essas pessoas para a rua. Mas o que fez com que elas saíssem? Qual foi o caminho? Qual foi a chave que virou? O que foi importante para essas pessoas saírem da rua? Né? Então é importante ouvir deles que saíram, o que foi importante para a gente reproduzir. O que eu mais ouço, quando eu pergunto isso para as pessoas, ou casaram, ou se uniram a alguém, ou a igreja, passarem para a igreja. E eu acho que as duas coisas dizem a mesma coisa, assim, tem a ver com convívio, tem a ver com comunidade, com que você tem alguém junto com você, né? E isso passa a fazer sentido, a vida passa a fazer sentido de novo. Sozinho você não faz nada, né? Se eu ficar sozinho em casa aqui, eu não feito nem um ovo para mim. Com a família eu faço o banquete que eu puder, né? Então, assim, e aí eu brinco, assim, o próximo projeto que a gente tem que fazer é festa para a população de rua, porque fazer festa o povo casar, porque aí o povo vai conseguir sair da rua. Mas, enfim, ter um almoço para essas pessoas. Imagina a prefeitura do Rio, de São Paulo, grande, você pode juntar 1.000 pessoas que saíram da rua. Isso é notícia no Jornal Nacional. E gera uma imagem que mostra que tem jeito, que não é enxugar gelo, que é o que eu mais ouvia. Esse trabalho é de enxugar gelo. Eu não vejo isso. Eu vi sempre resultado no trabalho que a gente desenvolveu. Tem jeito, tem saída. Né? As pessoas saem da rua. Mas, então, você ajudar a sociedade a perceber que tem jeito, que as pessoas podem sair por esse trabalho e não arrastando ela de uma calçada para outra, ajuda também a ter outro tipo de cobrança. Né? E, por último, assim, um projeto que eu também quero, batalho sempre para tentar fazer acontecer, é um projeto com empresários. A gente fez aqui, quando eu fiz o financiamento coletivo para o livro, eu pedi recursos também, parte dos recursos a gente usou para esse projeto. A gente fez eu tinha o grupo lá, toda semana eu já me reunia com as pessoas, né? Tanto no CREAS, na prefeitura onde eu trabalhava, quanto na Casa de Lázaro. Então, eu me reunia com eles, e aí a gente começou a convidamos durante 4 semanas 4 empresários para irem falar com as pessoas. Os empresários iam contar a história deles, o que foi importante para eles ganharem dinheiro, o que foi importante para dar certo. Né? E normalmente igreja e prefeitura só fala com o empresário para pedir dinheiro. E a gente não foi pedir dinheiro, foi pedir para eles contarem as suas histórias. Então o pessoal ia feliz. Né? Não foi difícil conseguir com que as pessoas fizessem isso. E aí, na época, lá na Casa de Lázaro, a gente estava tendo um curso de pizzaiolo. Uma pessoa se ofereceu lá para fazer esse curso, oferecer esse curso para o grupo lá. Então as pessoas estavam aprendendo a fazer pizza, e aí um deles falou assim, o empresário que foi nesse dia era o dono de um supermercado, de uma rede de supermercado. E aí ele falou, pô, eu queria trabalhar vendendo pizza. E aí eu fiquei pensando, isso o cara do abrigo falando, eu fiquei pensando que o jeito de ganhar mais dinheiro, de conseguir sair dessa, era fazendo a pizza, comprando a ponta de queijo no mercado.
Eu compraria a ponta do queijo, que é mais barato, aí eu consigo fazer a pizza mais barato e sobressaio no mercado, consigo ganhar mais dinheiro, né? E aí o empresário falou para ele assim: mas você quer vender quantas pizzas? Porque a ponta de queijo tem dia que tem dia que não tem. E você tem que comprar a peça inteira do queijo. Você fazer um monte de pizza e você ganhar dinheiro, né? Não é por aí. Agora, percebe o nível da conversa? A gente está falando, não é mais de uma pessoa que está levando a quentinha para o outro. Você está falando de dois empresários pensando qual é a melhor estratégia para sair dessa situação. Você tirou a pessoa do lugar. Esse cara, dono do mercado, ele está olhando para as pessoas de outro jeito agora. Agora, você imagina você fazer isso com 400 empresários na cidade toda, com um montão de grupo acontecendo. E você tem um recurso semente no final para ajudar o cara, como um que, quando eu anunciei isso lá na casa de Lázaro, que a gente ia ter esses encontros e que a gente ia ter o recurso semente no final, porque aí a ideia era que ao final dos encontros, cada um falasse, expusesse aquilo que ele queria fazer para ganhar dinheiro, e o que ele precisava, né? E aí a gente ia financiar as iniciativas que a gente entendesse que fossem mais viáveis, com o recurso que a gente tinha ali. E aí teve um que falou assim, eu lembro do olho dele brilhar quando eu falei daí. Ele falou: cara, eu sempre quis vender Guaraná. Guaraná fruta. Eu tomava lá no Nordeste, ele falando. Eu tomava lá no Nordeste. Aqui eu só vejo, aqui no Rio, eu só vejo o pessoal tomando açaí, batido com as outras frutas e tal. E eu não vejo ninguém tomando Guaraná. É uma delícia. O pessoal só toma Guaraná industrializado. Tem que fazer da fruta. Eu queria vender essa fruta. Aí o que você precisa? Eu preciso de um liquidificador. E eu dou meu jeito de vender. É barato. Você dá a ferramenta, dá um instrumento para a pessoa conseguir sair dessa. E gera perspectiva. Ele passou a sonhar com aquilo, né? Então, isso ter essa perspectiva, né? É muito importante nesse processo também de sair da rua. E acreditar que é possível. Enfim, são alguns projetos que a gente tentou fazer ou fez para ajudar a mudar essa imagem. Eu acho que isso é um caminho importante e que a política pública precisa estar atenta, né? A gente não vai mudar isso, por mais bem intencionado que seja o prefeito, não vai mudar isso se a sociedade toda está puxando para o outro lado. A gente está vendo isso no governo federal agora, né? Muita gente entende que o Lula defende algumas propostas, mas você tem um Congresso que puxa para o outro lado, né? Como é que faz? É difícil para caramba, né? Então você precisa ganhar a sociedade para cobrar que não tira o cara necessariamente da sua porta ali de imediato, que leva ele para a praça, para ele vender as coisas, que leve ele para o jogo de futebol, para o coral, e não para paciência lá, que é tudo ainda de Campo Grande. Compartilhando só um pouquinho, eu tenho um projeto aqui que é para fazer o inverso. Na rua temos grandes mangueadores. Não sei se vocês aí conhecem com esse nome. Sim, sim. Todo mundo conhece. Acho que no país todo se fala isso. Eu quero fazer de alguns mangueadores Master of Business. Eles vão fazer um curso para CEOs e gerentes de setor comercial. E nós vamos fazer treinamento em company de técnica de venda a partir da rua. Porque quando eu ouvi essas pessoas falando das técnicas que eles utilizam, eu falei, caramba, isso está tudo dentro do treinamento que eu fiz já de venda e tudo mais. Você pegar uma pessoa que sobrevive do mangueio na calçada, com toda essa dificuldade que tem, de todo o preconceito, do estigma e tal, e o cara conseguir sobreviver com isso, como é que você, com esse monte de treinamento, né, de curso superior, de todo o conhecimento que tem, não consegue fazer isso? Então, eu estou preparando esse treinamento, eu acho que vai emplacar. E Eu outra adorei. coisa, eu quero Mas gravar. todos da lista aqui de ideias aí. Né, esse vale a pena. E eu quero gravar um disco com os cantores e com os músicos da rua. Eu levo meu violão para a rua quando eu estava no consultório na rua, e eu tenho muita gente aqui em Praia Grande, principalmente, que canta, toca, são maravilhosos. Eu queria juntar esse pessoal, levar num estúdio
conseguir um financiamento para gravar um disco e fazer o lançamento, de repente fazer um DVD, né, que hoje em dia está mais na moda, meter um EP. E são sons da rua, são pessoas da rua. Muito bom, Né? muito bom. Eu acho que vale muito a pena. Eu ouvi outro dia no trem aqui, eu indo para o centro, passei em Senador Camará, que é próximo aqui de Campo Grande, mas é uma estação que tem uma Cracolândia dentro da estação. E aí eu tô lá em pé no trem, lá, distraído, daqui a pouco fechou, saiu da estação de Senador Camará, entrou um pessoal lá vendendo as coisas, aí eu, cara, tem do preto e do branco, tem do preto e do branco, quem quer? Vamos queimar, tem do preto e do branco. Eu, caramba, tá nesse nível já? É o chocolate Twix, preto e branco. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Não era queimar, era quem mais. Ele falou queimar no início, mas a ideia chamou a atenção de todo mundo parou para ouvir. É isso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu trabalho há muitos anos com população em situação de rua, sempre acreditei que é viável e é possível. E nós, como técnicos e pessoas que temos uma condição que consideramos privilegiada em relação a eles, que às vezes não é, que a gente aprende muito com eles e a gente tem que ter essa humildade e entender que às vezes a vida para eles não é tão horrível como a gente pensa. E a gente tem que parar realmente para ouvir. Você começou partindo da escuta, e isso é o principal. Eu acho que o grande mérito do teu trabalho veio disso. Ouvir primeiro para depois pensar o que fazer, porque sem escuta a gente não resolve nada. Você tem que saber o que você está fazendo. E aquela coisa, você vê, nós precisamos de continuidade do nosso trabalho. Não dá para ter só, como o Paulo fala, o Housing First é um projeto que não atende a todos as pessoas que estão em situação de rua. Mas se a gente tiver albergues só de pernoite para as pessoas que estão desabrigadas, e tiver uma casa de passagem para ficar 6 meses, para depois tiver uma condição de ter uma república, onde vai compartilhar uma pequena casa com mais 3, 4 pessoas, e aí você vai ter depois sabe, o pessoal que defende o Housing First critica isso. Isso é etapista, mas o ser humano é etapista, e ele necessita de cerimônias de passagem. E isso que você falou de celebrar as passagens da pessoa e tudo, a gente precisa criar isso, porque o ser humano só existe porque ele está em sociedade. E a rua não tem nada de diferente da sociedade, além de vínculos rompidos e pobreza extrema. Eu acho que não precisa necessariamente ser etapa. Você ter todo o leque de oportunidades, de possibilidades. E aí ele pode estar em um e dali ele pula para o outro. Como eu falei, em Campo Grande a gente ficou muito, até hoje é assim, menos porque tem um abrigo de paciência que é um pouco mais perto. Mas a gente sempre trabalhou sem abrigo. Abrigo não era uma possibilidade, uma perspectiva. E muita gente saiu da rua direto para casa, né? Sem etapa nenhuma. Mas para alguns a República vai ser importante, para uns vai ser importante passar de um lugar para o outro, né? Mas você precisa ter o leque, você precisa ter os lugares diferentes. Isso é fundo, porque as pessoas são diferentes e elas vão se adaptar melhor em um e outro. E aí, Hilda, seus comentários, Hilda? Menino, eu fiquei ouvindo esse Marcelo falar, e é interessante, né? Outro estado, uma cidade interior, onde eu trabalhei em Sorocaba, é uma cidade interior, mas é uma cidade grande, super provinciana, pessoal super preconceituoso. É um projeto de uma casa que era pequena, para 4 mulheres e 4 homens só, depois, mas era uma casa para receber essas pessoas a partir das 2 da tarde, onde eles podiam tomar banho, lavar sua roupa, aquela estrutura primária de receber essas pessoas, e depois havia janta, né? Quem tinha disponibilidade, queria, tal, ajudava a fazer a comida, e era um projeto financiado pelo governo federal, e vinha o dinheiro, Estado, município. A gente conseguiu ter essa casa durante
eu perco um pouco a noção de tempo, mas uns 5 anos, mais ou menos. Depois começaram as dificuldades. Você foi à igreja, o nosso foi a política mesmo, né? E foi em 2017, 2018 que acabou. Foi a política, quer dizer, as pessoas, o município executava, repassava essa verba para a gente, porque ele era obrigado, né, para fazer de conta que estava fazendo alguma coisa. Né? Mas todas as vezes que a gente solicitou aumento disso daí, aumentar o número de pessoas para dormir, para ficar, nunca podia, mas aumentava para uma outra instituição, né, que recebia, inclusive, recursos de fora para fazer uma série de coisas e não fazia porra nenhuma, entendeu? Mas fazia toda uma pose e tal, né? E a gente era sabe, lá o pessoal usa droga, aquela história. Mas estão usando droga, mas o quê? O menino fumava cigarro de palha, o vizinho sentiu o cheiro do cigarro, estão fumando maconha, chamava a polícia, vem a polícia, quem é que estava fumando maconha? Era o psicólogo que estava fumando cigarro de palha, entendeu? Então, é muito complicado, né? Foi muito difícil, e aí eles vão mudando a regra de você prestar conta, né? O que aconteceu com a gente foi isso, muda a regra de prestar conta de um mês para o outro. Então, você está sempre devendo, né? Você é incompetente, você desvia dinheiro, você é bandido, né? Porque quem cuida, ou quem está trabalhando com as pessoas em situação de rua, né? Você falou, eles são ou pobre coitado Vagabundo. ou vagabundo. Eu acho que tem uma terceira, né? Que é pior de todas, são bandidos, né? São bandidos que disfarçado de coitado, né? Não abre a janela do carro, não faz, enfim, essas coisas todas que a gente vê. Aqui no Rio, vagabundo e bandido é sinônimo. Igual? É. Então, apesar de ser uma experiência num estado diferente, numa cidade interior, é uma cidade grande, tem, acho que, sei lá, 700 mil, 800 mil habitantes, Sorocaba agora, mas você vê, a experiência que você teve é muito parecida com a que nós tivemos. Um projeto semelhante, com as mesmas ideias, né? Proposta de ouvir as pessoas, sentar, conversar todo dia. E a hora que fala assim, puta merda, eu não quero mais esse negócio de conversar, vai, é assim pronto, porque, né? Mas a paciência, um dia um está com paciência, outro não, e vamos tocando. E isso foi muito importante. Hoje a gente tem um grupo que são as sementes que a gente plantou na época, que eram jovens que estavam saindo da faculdade, psicologia, serviço social, e hoje está montado, né, um instituto contra a proposta com a ideia da redução de danos e de fazer uma série de coisas. Mas que nós não conseguimos recurso, né? Trabalhava na prefeitura aqui perto de Sorocaba, em Araçoiaba da Serra, mas foi apertando, 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 foi botando a gente no fundo, no fundo, no fundo, até que acabou, né? Até que não deu mais recurso. Trabalhamos durante 6 meses, o recurso aprovado, 6 meses sem o recurso, que vai chegar, e não chega. Então, você para de trabalhar, encerra, porque a política regional é essa. Não dá para a gente botar a culpa na igreja, né? O que eu queria perguntar, provavelmente, eu acho que eu já sei a resposta, mas queria só perguntar se isso mudou a sua postura dentro da igreja. Tem 5 anos que eu não vou na igreja. É complicado isso, né? Muito complicado. Quer dizer, tem 5 anos. Eu até fui algumas vezes nesse período, mas assim, para visitar alguma situação especial. Eu sou comunista. As pessoas, a sensação que eu tenho é que assim, não sou nem bem-vindo, né? Provavelmente não. Eu tenho uma irmã que se converteu para a Igreja Batista, ela, os filhos, tal, alguns filhos, outros não, mas assim, não vestiu a camisa verde e amarela ainda, porque, né, ela está orando,
porque senão, vestiria. Eu abro a boca para falar alguma coisa, ela vem feita uma metralhadora em cima, entendeu? Quer dizer, não te dá nem possibilidade de você dizer alguma coisa. Então, assim, eu acho que é uma igreja talvez menos conservadora, não participo, não vou em nenhuma. Mas a sensação que eu tenho é menos conservadora do que outras. E mesmo assim, toda essa dificuldade, né, Marcelo? Eu não perdi a fé, não. Continuo Com acreditando nas mesmas certeza, coisas. A igreja que mudou. isso, eu tenho certeza absoluta que não, né? Mas você deixa de frequentar, né, por conta dessas bobagens. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Viu, Paulo? Só queria pontuar uma coisa. Eu estou me reconhecendo tanto no Marcelo. Eu, com quase 60 anos, olho para um garoto que com certeza não tem 60 anos, também batista, também assistente social, também comunista e também fora da igreja, mas sem perder a fé. Isso é fantástico, né? Também lutando por população em situação de rua, que é, na verdade, a coisa mais radical que há de se fazer nessa sociedade hoje. Defender vidas, independente de onde elas estejam e quais são a cor da sua pele, a origem e tudo mais. Isso é fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. É desafiador fazer isso. A gente sabe o quanto é, porque aqui acho que todo mundo que está aqui sabe o preço que tem você correr atrás da sua utopia, né? Mas é fantástico a gente encontrar pessoas assim. Mais uma vez, obrigado, Paulo, pela oportunidade, porque é demais a gente encontrar pessoas tão parecidas com a gente em vários lugares do país. E aqui é um lugar onde eu encontro isso. Você falou, Vilma, sobre trabalhos semelhantes, né, em lugares diferentes. Eu li um texto do Dan Small, vocês já devem ter ouvido, Paulo, conheci pelo Paulo, esse texto eu li por conta dessa aproximação com ele. E ele falando sobre abrigo, né, sobre como é que deve funcionar, e eu li o texto dele e vi a Casa de Lázaro. Eu falei, o que ele está dizendo que é para fazer aqui é exatamente o que a gente fazia lá. Eu falei isso para ele. E ele falou, tipo, não é muito difícil, né? Assim, quem está na rua é igual em qualquer lugar do mundo, assim. A gente sempre defendeu que há perfis diferentes, pessoas diferentes, claro, né? A gente falou já até sobre isso aqui. Mas, em geral, assim, o que leva uma pessoa para a rua? Né? Eu já me perguntei isso, assim, o que precisaria acontecer para eu ir para a rua? Eu precisaria perder o emprego, né? Mas eu tenho minha casa. Minha família não ia para a rua só porque perdi o emprego. Eu precisaria brigar com meu esposo e sair de casa. Mas eu também não ia para a rua. Eu ia para casa do meu pai, eu ia dar um outro jeito. Mesmo se eu não tivesse condição de pagar um lugar, porque por estar desempregado, eu ia para casa de algum parente. Eu teria que brigar com todo mundo para chegar na rua. No fundo, essa é a história de todo mundo que foi para a rua. Foi perdendo vínculo aqui e ali, por isso que esse é um lugar de isolamento, assim, né? Então, cada um teve uma trajetória, um caminho diferente para chegar lá, e, enfim, aí tem zilhões de situações. Mas todo mundo teve essa situação, né, de perdendo. A família quer que a pessoa vá para casa? Sim, já conheço um monte de gente que a família chama a pessoa de volta. Mas não é simples, né? Não é simples você ter que, adulto, depender do outro e receber o sabonete do outro, que é teu parente. Às vezes é melhor receber do educador no abrigo, do que alguém que vai estar ali. Querem receber aquela pessoa que eles imaginam que existe, e não a pessoa real, né? Que é a que tem a dificuldade, que perdeu o vínculo. Essa pessoa é que tem que ser recebida. E é realmente um grande esforço, né? Essa pesquisa que eu fiz, assim, amadora ali, né? Era um grupo, era eu, assistente social, e um grupo de pessoas da igreja, jovens da igreja, né? E não dá para publicar isso como tese científica, mas os dados que a gente obteve ali são os mesmos de todos os censos, exatamente iguais. Todos os censos são iguais, né? Então, assim, como é que o censo nacional é igual à pesquisa lá pequenininha que a gente fez lá em Campo Grande?
que é igual, entendeu? O perfil é igual em todos os lugares, então a gente sabe quem são as pessoas, a gente sabe por que elas estão lá, a gente sabe o que precisa fazer. Não faz por outras questões. Bem, pessoal, de novo, hoje, como sempre, né, eu sou encarregado da má notícia de que o tempo está acabando. Mas tem uma boa notícia, o Marcelo vai estar de volta aqui com a gente na última segunda-feira de junho, inclusive por livre e espontânea vontade, ele me transmitiu isso para pensar. E aí, ele, na última segunda-feira, ele continua esse papo com a gente. Então, quem levantou a mão, então pode fazer lá um pouquinho mais rápido, porque a pilha está acabando. Mas não quero. Não estamos te escutando. Seu microfone. Oi, boa noite, boa noite. Eu queria só perguntar para o Marcelo em relação à intervenção da igreja no período que funcionava a Casa de Lázaro. Existia algum tipo de evangelização? Eles impunham alguma obrigação para vocês em termos de evangelização das pessoas que lá iam? Não, Marcelo, não responde agora, não. Deixa a Ken falar. Ken, faça a sua pergunta. Olá, Marcelo, boa noite. Sim. Prazer te conhecer, viu? Eu ouço falar de você há muito tempo. O enfermeiro William me falava muito de você. Lembro dele. E prazer te conhecer. E, assim, você trouxe para mim várias expectativas boas, porque eu sou assistente social, mas hoje eu sou coordenadora de uma casa de passagem. E, assim, várias coisas que eu posso aplicar hoje, que eu vou começar a aplicar, né? Que eu quero que você um dia venha conhecer. Uhum. Tá bom? Tá, onde é que funciona? Itaguaí, Rio de Janeiro. Um pouquinho depois de Campo Grande. Bem pertinho. Bem pertinho. Uhum. Joia. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Continue assim. Obrigado. Marcelo, sim. Olha só, mais alguém tem alguma pergunta para fazer para o Marcelo? Não, porque assim, essas perguntas que o Marcelo está ficando, como vocês podem... Cláudia, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Eu também sou assistente social. Não é à toa, sou esposa do Varela. A gente trabalha na Baixada Santista. E eu trabalho num albergue noturno. E a minha maior dificuldade é quanto os operadores, porque é uma terceirizada. O meu maior trabalho é com eles, não é com a população em situação de rua, porque ainda tem um viés muito truculento. E o trabalho é feito assim, gotinha por gotinha, faz um mês só que eu estou nessa casa. Muita coisa não funciona como deveria. E eu vendo essas outras experiências, óbvio, eu quero... apagou a luz aqui, peraí. Eu quero ler o seu livro para ver se traz alguma coisa, alguma experiência que eu possa aplicar, como a Karen falou, né? Todos os dias, a gente está aprendendo e está precisando renovar ali com os educadores, que na verdade não são educadores, né? Não são nem cuidadores sociais, são pessoas que fazem a parte operacional, coloca para dentro, serve o jantar, e se fizer bagunça, vai chamar a GCM, vai fazer ameaça e tudo mais. Esse é minha maior dificuldade. Né? Eu queria saber se você passou por isso em alguma fase. Uhum. E assim, como a gente... E bom te ver que a gente, assim, nós não estamos sozinhos. A gente
volta a respirar, falar, não, vamos continuar, né? Porque hoje, por exemplo, eu acabei de sair agora, 21 horas do trabalho, né? E você sai com o coraçãozinho na mão, porque você deixa 35 acolhidos lá, sob ameaça mesmo, né? É isso, obrigado, parabéns pelo teu trabalho, e depois vou dar uma lida no seu livro, sim, né? É isso, obrigada. Marcelo, tem uma proposta para te fazer, que é o seguinte: você memoriza as perguntas que essas pessoas fizeram, que serão tema da sua fala na segunda-feira de junho. Combinado? E aí. Você sabe, dá para responder rapidinho e falar Não, coisa. vai surgir outra, vai surgir outra, vai surgir outra. Aí, se você começa, na última segunda-feira de junho, você começa respondendo exatamente. Deixa eu mostrar aqui que eu vou esquecer. Peraí. Não, eu te mando mensagem, pode mandar mensagem para ele. E aí vocês. Ele vai ser lá no grupo da gente, lá no Papo de Segunda. Já salvei ele aqui no meu Insta. Não perco tempo, não. Isso aí. Pode salvar lá no Papo de Segundo, socializa as perguntas de vocês com a gente, né? Também ficar de papinho só vocês com o Marcelo, não, eu também quero participar disso. Pode estar lá no Papo de Segundo, ele está lá com a gente. Bem, então, pessoal, olha só. Marcelo, então, volta para cá na última segunda-feira de junho para continuar o nosso papo. Né? Ok. Semana que vem nós teremos Hélio de la Penha, o Elinho do Cacete Planeta, falando sobre a questão do racismo. Né? E aí a gente continua, depois na segunda-feira de junho sou eu falando sobre a edição, depois a Varela, né? Trazendo de novo a questão do Casa Primeiro, né? E aí depois de tal, assim, vamos seguindo. Agora, tem uma coisa que, assim, Marcelo falou de Dan Small, né? Dan Small foi exata, ele é do observatório, e foi a pessoa que fez o primeiro Casa Primeiro em todo o planeta. Né? O primeiro Housing First nasce com Dan Small. Dan Small mora até hoje em Vancouver, Canadá, e ele vendeu a casa que ele morava, comprou um prédio de um hotel abandonado e estabeleceu lá esse Housing First. E eu tenho tido muita vontade de trazer de novo o Dan para fazer palestra com a gente. Vamos ver para o Papo de Segunda, né? A minha ideia era que ele viesse durante o segundo semestre conversar com a gente. Agora, tem um problema que, nesse momento, eu não estou conseguindo resolver, e por isso estou abrindo com vocês. Né? Quando o Dan e o Bruce faziam palestras com a gente, era um amigo do Marcelo, aliás, da mesma Igreja Batista, né? O João, que fazia a tradução, tanto do Dan quanto do Bruce. E agora nós estamos, o João está trabalhando e tal, não sei o quê, não consegue mais fazer. E aí eu estou procurando alguém que faça a tradução. Se vocês conhecerem alguém que faça a tradução, se predispõe a fazer a tradução, obviamente sem receber, né? A gente tem como trazer o Dan para fazer uma sequência de bate-papo com a gente sobre Housing First, e ele narrar para a gente o que foi, como foi, etc, etc, etc. Tá? Para vocês que estão ouvindo, que não estão hoje aqui presentes, que vão ouvir o vídeo, depois continua. É só vocês entrarem lá no Papo de Segunda e manifestar se vocês conhecerem alguém. Marcelão, super, hiper obrigado. Como sempre, prazer estar contigo. Um grande abraço. Um grande abraço para todos e todas que estiveram presentes. Vilma de volta, Hilda. Espero que vocês retomem, participem. A gente vá fazendo isso daqui um lugar agradável de fazer a gente pensar e pensar. Até segunda, pessoal, com Elinho de la Penha. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.